Obrigado, meu Pai. Nós estamos reunidos na Tua presença e somente confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor vai nos ajudar nesta manhã, abrir o nosso entendimento, e nós cremos na palavra que o Senhor nos deu nesta era. Ela tem iluminado o nosso entendimento e tem nos feito, Senhor meu Deus, capazes de compreender os mistérios que estavam escondidos até então. Mas agora o Senhor abriu os nossos olhos e nós podemos ver. Obrigado pela Tua palavra, o qual o Senhor tem prometido e o Senhor tem cumprido. Pai, desde já te agradecemos por este bom tempo que passaremos na Tua presença, falando das grandes coisas que o Senhor tem para nós. Unge o nosso coração, a nossa mente. Unge, ó Deus, estas vidas que aqui estão. Que a Tua palavra caia em seus corações como uma semente poderosa. E que ela brote, produza, Pai. É assim que queremos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Podem ficar à vontade. Graças a Deus. Eu sempre li nas Escrituras Sagradas o cuidado que o homem de Deus deve de ter quando ele fala em nome do Senhor. Se você for falar em meu nome, você está falando aquilo que eu disse. Você não pode acrescentar e nem tirar. Com Deus não é diferente. Os porta-vozes de Deus, eles foram assim exortados a dizer o que o Senhor disse e a não dizer o que ele não disse. E havia penas para quem dissesse o que Deus não disse. E até usasse o nome de Deus para dizer, ó, Deus disse. Eles eram apedrejados, eles eram mortos, quando um profeta falava e aquela profecia não se cumpria. Era assim que era feito. E a Bíblia, ela vai mostrando muitos pontos relacionados a nós, pregadores, ministradores da palavra, e assim que começou esta pandemia, eu também não procurei me aquietar. E no primeiro culto já, quando eu vim publicamente aqui, eu disse, haverá muitos pregadores que pregarão nesse momento de pandemia que depois eles vão ter que estar ajeitando coisinhas, arrumando profeciazinhas. E isto é muito perigoso. Porque eles colocam X, colocam Y, e se aquilo não é, então ele vai passar por mentiroso. E isso é muito lamentável. Então nós temos que ser bem centrados. Não podemos ir nem para a esquerda, não podemos nem ir para a direita. Sempre ficarmos no centro. A única coisa que deu problema para Eva foi quando ela saiu de trás da palavra. Ela deveria ter ficado atrás da palavra, atrás de Adão. Deixado Adão ir na frente. A igreja sempre deve ficar atrás da palavra, ficar Cristo ir na frente. Ela segue, ela é ovelha. Mas há muitos pregadores que já passam de ovelha. Eles já querem ser o pastor mesmo. Não estou falando do pastor Edival, não. Estou falando do supremo pastor. Eles já querem ser o guia do rebanho. Eles já querem dizer, ó, vai ser assim, vai ser assado. Não. Nós temos que ficar atrás da palavra, nós, os pregadores, e a igreja atrás de nós.
Sempre vai ser assim. E assim nós venceremos o diabo em todas as ciladas que ele querer nos pegar. Porque só se vence Satanás com uma coisa: a palavra. Foi a forma que Jesus venceu, é a forma que todos os homens de Deus venceram e é a forma que nós venceremos. Sem a palavra, nós podemos atacar o inimigo com argumentos, nós podemos atacar o diabo com qualquer outra coisa, mas ele pode até se assustar e se aquietar, mas ele não está acabado. São argumentos. Ele reviverá novamente e ele te atacará com mais força. Mas quando você vence ele com a palavra, então o diabo vai te deixar e os anjos vão te servir. Foi assim com Jesus, é assim com cada cristão. E quando você vence o diabo com a palavra, o Espírito Santo entra em você. Ele toma aquele lugar que o diabo estava. E ali o diabo daí vai, quando chegar ali, ele vai encontrar o Espírito Santo. Não vai encontrar as tuas forças, vai encontrar as forças do Espírito Santo, da palavra de Deus. Agora, nós sabemos que nós estamos no período de Laodiceia. Esse período de Laodiceia, a última bolinha, nós nos encontramos ali. É claro que não precisa explicar para vocês que este é o período que é chamado biblicamente a plenitude dos gentios. Só existe um outro lugar que nós nos encontramos. Nós encontramos ali, mas fora do contexto laodiceano, porque estamos em Cristo. Saímos de Laodiceia, quem? O corpo? Não. O corpo está exatamente ali, em Laodiceia, naquela bolinha. Não está no outro lugar, não existe outro lugar. Mas a alma está no outro lugar, está em Cristo. Está fora da igreja, do contexto era. Está em Cristo Jesus. Porque este é chamado biblicamente, escrituristicamente, profeticamente, a plenitude dos gentios. Então, até que a plenitude dos gentios haja entrado, Romanos 11, 25, então Israel fica endurecido. É isso? Romanos 11, 25. A plenitude dos gentios tem que entrar, tem que terminar, para Israel amolecer o coração. Israel continua com seu coração endurecido até que termine a era de Laodiceia. Terminando a era de Laodiceia, então Deus entra com 2 ministérios de Apocalipse 11 para tratar com Israel. E aí Deus amolece o coração deles para eles crer na mensagem que eu e você cremos. Vai ser pregado esta mesma mensagem para os judeus. Eles vão ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, vai ser tirado todos aqueles aparatos do sistema da lei judaica deles. Vai ser tirado tudo, aquilo lá, tudo é tradição. Vai ser eliminado. E vai ser pregado o Messias, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eles vão ser batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles receberão o Espírito Santo, como nós recebemos. 144 mil. Nesse período, nós já não vamos estar aqui, porque termina. Então, biblicamente, escrituristicamente, estamos ali. Nesse período. Nesse período, acontece exatamente o que está acontecendo agora. Agora, profeticamente, o que está acontecendo agora? O mundo, ele tem que se preparar. Para quê? Ele tem que se preparar assim como Israel se preparou.
Como que Israel se preparou? Israel se preparou para receber Moisés e Elias. Mas eles estão conscientes, não, eles estão se preparando para receber o Messias. Eles estavam há 60 e poucos anos atrás, espalhados pelo mundo. E a partir de 1946, então, eles começaram a voltar para a Palestina, e ali eles fundaram a nação judaica novamente, Israel, e em 1948 eles foram decretados como nação na ONU. Isso tudo já era uma preparação. Veja, era a mão de Deus movendo. Desde Hitler, Stalin, Mussolini, pressionando os judeus naquela matança, era Deus trabalhando com aqueles demônios que estavam empurrando os judeus para voltar para a sua pátria. Por quê? Os judeus não iriam voltar para a sua pátria porque eles estavam esplendidamente em berço de ouro. Eles estavam com todo o dinheiro do comércio dos Estados Unidos, da Itália, da Rússia, da Polônia, estavam com todo. A Wall Street é deles. Eles não iam voltar para Israel. Eles não iam voltar para uma terra pedregosa para passar fome. Então Deus foi obrigado a tirar deles tudo para que eles então voltassem para a sua terra e lá então comprasse dos palestinos o que eles compraram. Era Deus trabalhando. Era uma maneira de Deus, era uma forma que Deus faz. E eles estão lá hoje, como uma nação forte, poderosa, melhor exército do mundo, melhor tecnologia, melhor ciência, melhor sistema de defesa. Tudo aquilo lá, plantação, irrigação, exportador de laranja maior do mundo, tudo. Mas por quê? Porque Deus queria eles lá e preparou tudo isso movendo inferno, movendo demônios, movendo pragas, movendo morte, movendo tudo para que Deus empurrasse eles de volta para lá. Foi o que ele fez no Egito. No Egito também. Como é que Israel ia voltar para a Palestina, estando 400 anos no Egito, comendo, bebendo alho, carne, ou eles não comiam carne no Egito? Comiam, e temperadinho, com alho, tudo. Tanto é que eles sentiram saudade. Não pensa que era uma vida ruim no Egito. O ruim é que eles tinham que trabalhar. E eram escravos. Mas eles viviam, eles comiam carne, eles tinham suas casas, eles tinham água, eles tinham banho, eles tinham... Mas Deus não queria eles ali, Deus queria eles em Canaã. Então Deus pressionou eles através de pragas, mandando o quê? Moisés lá. E então Deus levou eles de volta para lá. Deus trabalha desta forma. E agora, com o povo gentil, Deus também tem seus planos. Como é que vai vir a marca da besta? Como é que vai vir o concílio ecumênico? Como é que vai vir o comprar e não vender? Como é que as nações vão poder quebrar para ter um homem que diga assim, ó, eu pago a conta? Então, tudo isso tem que acontecer. Por quê? Porque são profecias que têm que se cumprir lá na frente, mas você olha a profecia lá na frente e você diz, é impossível se cumprir essa profecia do jeito que está. Do jeito que estava há 2 meses atrás, indo de vento em popa. Mas agora você já diz assim, puxa, 99% da fabricação de carro parou, entende? As empresas já também pararam, essas pararam, os países, a Bolsa de Valores caiu lá embaixo, o petróleo de $80 foi para 13, quer dizer, agora você já vê um outro cenário, em pouco tempo. Mas isso tudo é o quê? Tudo Deus está no controle. Sim, tudo Deus está no controle. A única coisa que nós não podemos é nos apavorar. O cristão não deve ter medo, porque ele deve ficar sabendo que isto é um plano de Deus para Deus cumprir sua palavra. E ele vai ter que usar o diabo, e aí você fica questionando, muitas vezes alguém fica questionando,
fica isso, fica aquilo, mas isso veio de quem? Não interessa de quem que veio, de quem que não veio, se foi China, se foi Estados Unidos, se foi... Só que sei de uma coisa, tem que acontecer. Deus tem que cumprir uma profecia. Aí o José e a Maria estão aonde? Em Nazaré. Eles moram ali. Eles são da tribo de Judá. Eles moram ali. Eles estão ali. E ela engravida. O Espírito Santo engravidou. Aí fica um tempo. Aí ela vai, depois de 3 meses, vai visitar Isabel. Aí quando ela está próximo para dar à luz, mas o bebê não pode nascer ali em Nazaré. Ele tem que nascer em Belém, porque a profecia de Miqueias diz que "E tu, Belém de Efrata, és a menor entre as capitais de Judá, de ti sairá o guia que apacentará o meu povo." Então ele tinha que nascer em Belém, ele não podia nascer em Nazaré. Ele ia ser criado em Nazaré para ser chamado Nazareno, mas ele tinha que nascer em Belém. Por quê? Por que Belém? Porque Belém é a casa do pão de Deus. Isto é o que significa Belém. E Jesus é o pão da vida. Mas daí, como é que Deus vai fazer isso? Como é que eu vou botar na cabeça do José, como é que eu vou botar na cabeça da Maria para andar 160 quilômetros montadinho numa molinha? Como é que eu vou botar na cabeça, sendo que ela está para dar à luz? Eu não vou conseguir fazer isso, de jeito nenhum. Então, eu vou fazer o César decretar um decreto para todos aqueles que nasceram para ir se alistar na sua comarca. Deus quer cumprir a sua palavra e Deus usa meios políticos. Ah, mas a política, mas aquele ladrão. Gente, Deus usa meios políticos para cumprir a sua palavra. E aí nós ficamos quebrando cabeça, discutindo política, discutindo isso, discutindo quem roubou mais, quem não roubou menos, porque o Bolsonaro é o bom, porque o Moro, entende, me decepcionou. Gente, não é só o Moro que vai te decepcionar, outros vão te decepcionar e muito mais outros vão te decepcionar. Para mim, o Moro não me decepcionou em nada. Nem o Bolsonaro não vai me decepcionar em nada. Por quê? Porque a minha confiança não está neles. Eles são simplesmente fantoches aqui e estão debaixo de um governo. É Satanás que governa eles? A Bíblia diz que é. O mundo jaz no maligno, mas quem governa o diabo é Deus. O diabo é terceirizado, gente. Entende? É assim que a Bíblia diz. Se vocês verem no livro de Daniel, o que é que Deus disse? Sou eu. Daniel, é ele, é o grande Deus exército que estabelece os reis e que tira os reis. As autoridades. Então, o que eu posso fazer com a minha força de cristão, de crente, é o quê? Orar. Que me dá o direito biblicamente, porque daí a única força que eu tenho, a única alavanca que eu tenho é a Bíblia para mover. Então, a Bíblia me dá o direito de eu orar pelos meus governantes, de botar o joelho no chão e se tiver que vir alguma praga ou alguma coisa contra a igreja ou algum mal contra a igreja, é orar para que Deus ajude aquele governante, para que Deus peça para o Satanás, dizer assim, vai lá e dá um jeitinho nele, né? Dá uma maciada lá. É o único jeito, é a única maneira, entende? É Deus colocando um Gamaliel no meio dos políticos, entende? Para poupar o Pedro, para poupar o João, para não matar. É a única maneira. Porque se não fosse o Gamaliel lá no meio deles, o Pedro e o João já era. Mas o Gamaliel disse, olha, eu acho bom vocês poupar esses 2 homens aí, porque se esse assunto é de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Se não é, ele vai se desfazer por si próprio. Não coloca a mão neles, não, deixa eles assim. Mas era Deus ali no Gamaliel poupando o nosso amado irmão Pedro. Mas era um homem lá mesmo de dentro deles. Esse é o nosso Deus. Então, Deus, no nosso mundo gentil aqui, está preparando como preparou Israel. Mas olha o transtorno que Deus para preparar Israel. Para levar eles para a Palestina. E aviões, e navios, e aquilo que aconteceu, 6 milhões de judeus mortos só por Hitler. Deu muito transtorno, deu muito choro, deu muito sofrimento, deu muita luta, deu muita batalha, deu muita gente queimada, muita criança morta. Mas Deus estava liberando
200 milhões de demônios em Apocalipse capítulo 9, sobre a sexta trombeta. Para aquele fim. Para aquele propósito. Era propósito. Deus soltando que estavam presos no rio Eufrates até aquela data, dia e hora e mês. Deus simplesmente foi lá, abriu a chave e disse assim: agora vocês podem ser soltos. Porque os homens que estão na terra, eu tenho um propósito para cumprir, eu tenho profecias para se cumprir. Eu tenho escrituras para se cumprir. E eles começaram a voltar, pressionados, porque eles ficaram com uma mão na frente e outra atrás. O que nós vamos ficar fazendo nessas nações? Nada. Não temos mais nada. Acabou. O negócio agora é nós voltar para a nossa terra. Voltar de onde nós viemos. A Noemi, né? Não tenho nada mais aqui. Acabou. Perdi o meu Malom, perdi o Quilom, perdi o que eu tinha de melhor, perdi o meu Elimeleque, perdi meu esposo, perdi os meus 2 filhos, não tenho mais nada que me faça ficar aqui nessa terra. Vou voltar para Belém. Foi o que aconteceu com os judeus. Não tem mais nada para ficar fazendo aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, não temos mais nada que vamos ficar fazendo na Itália, não temos mais nada que vamos ficar fazendo aqui na Polônia, na Rússia, não tem mais nada, vamos voltar para a nossa terra. Perdemos tudo o que tinha. Foi o que aconteceu. É a profecia se cumprindo. E precisou alguém manipular alguma coisa? Deus fez tudo isso. Deus é o seu próprio intérprete. Eu preciso dizer, eu preciso entender, eu preciso manipular pauzinho para cumprir essas profecias? Não precisa. Deus é um Deus que controla tudo. Então, meus amados, os reinos deste mundo, eles são de Satanás, mas o controle deles ainda está na mão de Deus. Por quê? O diabo está dominando, sim, o que é dele. Mas a noiva de Cristo tem um guia, o Espírito Santo. A palavra nos guia, acima de qualquer coisa. E quando vocês vão ver a Bíblia mostrando o próprio Lúcifer levando o nosso Senhor naquele lugar e disse: olha, todos os reinos deste mundo eu te dou, se tu prostrado me adorares. São exatamente o reino do norte, o reino do oeste, são exatamente os Estados Unidos, Brasil, o mundo, China, tudo. Ele mostrou todos esses reinos aí, todos esses impérios, Europa, tudo isso aí, são meus, ele disse, eu dou a quem eu quero. É Lúcifer, é dele. Ele que implanta essas leis de casar homem com homem, mulher com mulher. Ele que implanta essas leis de não educar mais filho, de não criar mais a criança no caminho que deve ser criada, mas tem que deixar ela decidir o que ela quer fazer. É ele, é Lúcifer. Nos governantes. Nós estamos aqui como Daniel estava na Babilônia. Sim, não adianta. Nós temos que servir a Deus, nós temos que amar a Deus e estar rompendo os decretos da nação que vão contra Deus. Só isso. Como Sadraque, como Mesaque, como Abidnego, estamos cumprindo o nosso papel diante de um cenário maravilhoso, estrondoso. Por quê? Porque diante de tudo isso, o vencedor vai ser só um. Vai ser Deus. Não vai ser outro. Lúcifer já está decretado no livro que nós lemos, já está decretado que ele vai perder. Nós já conhecemos o final da história. Você já conhece o final da história. E vocês vão observar que o Brasil vira e mexe, a briga não está. Porque quando eu vejo assim, cristãos defendendo A ou B dentro da política, eu disse, esse cristão nunca teve a revelação do que é política. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês.
o diabo trabalha 24 horas dentro da política por poder, por espaço, por poder e por dinheiro. Vocês acham, gente, que eles estão interessados em destruir o coronavírus? Eles estão interessados em usar isto para, sabe, fazer o quê? Pegar dinheiro, roubar dinheiro, entende? Existe isso, é fato. Mas eles estão preocupados para tentar derrubar o fulano para ficar no poder. Eles não estão preocupados comigo e com você. Eles não estão preocupados com o respirador para chegar na casa. Não, eles estão preocupados o quê? Em fazer, em comprar o respirador e em ficar com um pouco de dinheiro. Então não adianta você colocar a tua fé em algum desgraçado desse, homem desse, que não vai dar. Isso tudo é de Satanás, o diabo está arrumando. Mas quem que está por detrás disso? Deus, lá em cima, está no comando. O diabo está fazendo a cacaca dele, só que vai dar exatamente no plano de Deus. Porque não tem como o homem governar isso aqui. Não tem como o homem dominar isso aqui. O único governo legítimo é o de Deus. E Deus vai dar um jeito, vai dar um jeito de pôr fim nisto, de acabar com isso, de uma forma em que nós vamos poder reinar, ter paz, e ninguém vai estar olhando na roça do vizinho, ou no ganho do vizinho, ou como ter lucro com o vizinho. Não, de hipótese nenhuma. Esse não é o reino de Deus. Isso aí é o reino do... Gente, é uma coisa nojenta. Quanto mais eu observo o ser humano, infelizmente, ele perdeu o seu caráter. Ele perdeu a sua postura. Ele perdeu a sua verdadeira índole que Deus deu. Por isso que eu digo que Jesus tinha razão absoluta. Vocês têm por pai é o diabo. Essa gente tem por pai é Satanás. Não é Deus, não. Deus não gerou essa gente. Deus criou. E criar é uma coisa, mas existe nascimento. Eles nasceram de uma semente corruptível. E aí receberam um espírito maligno, diabólico, satânico, vivendo nessa condição. Simplesmente sabe para quê? Para olhar você como o quê? Como um mero produto de ganho. É assim que eles olham. É assim que eles olham a raça humana. É assim que eles olham nós. Entende? São meros produtos. Na política é assim. Na política. E ainda tem gente que na época da política, infelizmente, ainda está lá, do lado do deputado tal. Ó, bati uma foto com o deputado, bati uma foto com o ex-presidente Lula. Entende? Está me entendendo? Vai bater a foto com o capeta. Não tem cabimento, gente. Entende? São maneiras simples, mas Deus está no controle. Vocês sabem disso. Só que veja bem, qual é o lado que você se encontra? Você não precisa se meter nisso aí. Você não precisa estar nisso aí. Você tem o teu reino. Jesus foi muito claro, ele estava ali no mundo paralelo, no mundo do reino de Deus, e ele estava no mundo paralelo que era o governo de César. E ele olhou e disse, olha, nós devemos pagar imposto ou não devemos? Daqui, que vocês têm uma moeda aí, de quem é a imagem aqui na moeda? A escrita, é do César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou continuar pagando os meus impostos, vou continuar pagando o meu IPTU, vou continuar pagando os meus impostos no mercado, cada lata de azeite que eu compro eu estou pagando imposto, vou continuar orando pelo meu governador, mas eu me envolver com eles... Mas eu me envolver na política, mas eu pensar que a política vai, eu colocar quadrinho em Facebook, porque o meu capitão... gente, faça-me o favor. Eu me enojo. Só temos um capitão, gente. Aleluia. Glória a Deus. O profeta de Deus diz assim na mensagem à era de Pérgamo, página 151.
todas as coisas estão caminhando para o desfecho. Para o desfecho. E o ser humano, vou abrir um parênteses, o ser humano ele é especialista. A mente de Satanás ela é sofisticada. O diabo ele é mestre. O diabo ele não descansa, não para. Ele é sofista. O diabo. Ele é um debatedor. E se você quiser ter uma contenda, você nunca vai conseguir vencer. O diabo vai vencer todas. Porque ele é o maior sofista que existe na face da terra. Ele elabora planos. Ele é ligeiro em suas mentes. Então, gente, a pregação do evangelho, ela é simples. Jesus mandou pregar a maioria aos pobres. Não que os ricos não vão ser salvos, não. Mas é uma categoria muito inchada, muito de cabeça grande, muito de cabeça intelectual, dá muita voltinha. Eles fazem muito aqui, ó, eles dobram. Os psicólogos dobram a mente das pessoas com voltinha, com coisinha, com pegadinhas. É terrível. E o diabo é o maior psicólogo que existe. A psicologia satânica que está Deus. Nem a minha esposa não vai conseguir. Ela teve para escrever um trabalho, nunca teve num colégio. Ele corromperia os vossos sentidos e ele faria com que as pessoas se apartariam do quê? Da simplicidade que há. Já leu isto, eu estou pregando para até as crianças poderem entender. Aí vem as entrelinhas, que era ele. Ele não diz, ó, virá um profeta. Quando ele mesmo escreve na mensagem era de Laodiceia, falando do profeta mensageiro, esse profeta mensageiro terá tal grau de poder. É claro que eu peguei nas entrelinhas que ele estava falando dele. Essas são as entrelinhas que você tem que pegar, que ele estava falando dele. Não estava falando de outro, era dele. Mas quem quer pegar nas entrelinhas, ou quem não quer pegar nas entrelinhas, diz assim, ó, vai vir um outro, e até se intitula esse outro, eu sou o oitavo daí. Olha, ele está falando que vai vir outro, eu sou o oitavo. Eu sou esse que ele disse que viria. Não, por favor, né? Não abusa da minha inteligência bíblica. E aí você vai ver aqui o profeta dizendo assim, ó, eu creio que, de acordo com Apocalipse 13, versículo 16, a noiva terá que parar de pregar, porque a besta exige a marca na mão ou na testa. Caso a permissão para pregar será concedida. As denominações receberão a marca ou serão forçadas a parar de pregar. Então, o cordeiro virá para a sua noiva e julgará a grande prostituta. Veja, observe bem, na mensagem A Era de Sardes, página 236. Olhe bem, nós estamos vivendo num tempo. E quando fechou as igrejas, eu acho interessante como as pessoas se alimentam de mentiras. É muito... Não estou falando do mundo, não. Estou falando de crente da mensagem, que se alimenta de mentira, que tem prazer em pegar fake news e dizer, olha, é assim, é assim. Eu fico, assim, estarrecido, porque eu não sou ladino, estudei até a 7ª série, mas para identificar uma fake news é muito simples, gente. É muito simples. Muito simples. E aí, eu não sei por que cargas d'água que as pessoas acreditam e elas ficam disseminando. Entende?
eu vou dizer um ponto. Assim, ó, é a mesma coisa do repórter chegar e ver o Bolsonaro lá protestando, ou discursando junto com umas pessoas que estão protestando contra o Congresso, e dizendo intervenção militar, e lá está o Bolsonaro, discursando, intervenção militar. Aí vem o repórter, bate a foto assim, ó, Bolsonaro está querendo dar um golpe. Aí o Bolsonaro pega a folha do repórter e diz assim, olha, esse jornal aqui, ou eles não sabem o que eles estão dizendo, ou eles não sabem quem é o presidente da República. Como é que eu vou querer dar um golpe em mim mesmo? Eles não sabem que eu sou o presidente? Você está entendendo? As pessoas não pensam, as pessoas não raciocinam, as pessoas acreditam só, elas não aprenderam mais a raciocinar. É as mentes manipuladas. Elas não aprenderam mais a indagar, a questionar. Elas simplesmente leem e aceitam aquilo como verdade. Você tem que aprender a questionar, aprender a inquirir, aprender a perguntar, aprender a ver se aquilo é ou não verdade. Não é porque saiu dos lábios de alguém importante que aquilo é verdade. Ou saiu de uma jornalista, ou disso, ou daquilo, que aquilo é verdade. Não pode ser assim, gente. E aí, as pessoas ficam nervosas, agitadas, e ainda mais, agitam os outros. Você sabe que estamos vivendo no tempo do fim. É claro. É muito claro. Não precisa ninguém dizer, ó, ei, igreja, estamos no tempo do fim, aleluia. Não precisa nem eu dizer isso. Não precisa eu estar profetizando, ó, igreja, Jesus está vindo. Não precisa. Isso é profecia de assembleiano. Porque já está na Bíblia, já está na palavra que Jesus está vindo. Não precisa. Isso é dever de quem? Daqui, ó. Desse profeta aqui, que está pregando, alertar a igreja. Faz tempo. Não, mas é que agora está perto. Muito mais perto está vivendo no tempo do fim. E é nesta era que as igrejas vão se ajuntar. E como elas agora mesmo estão controlando a política mundial, em breve controlarão as finanças do mundo. Então não te esqueça, tudo está indo bem, tudo está indo como combinado. Então, se você não pertencer à Organização Mundial de Igrejas, você não poderá comprar ou vender. Você perderá tudo. Os que permanecem fiéis a Deus e mantêm suas vestes limpas da contaminação deste sistema mundial, de ordem eclesiástica, serão fisicamente despojados. Ser-lhes-á apresentada uma grande tentação para ceder. Pregadores cederão com o pretexto de que servirão a Deus dentro da estrutura do sistema anticristão da besta. Então, quando a porta da igreja fechar, não vai ser a igreja Assembleia de Deus que vai fechar. Não vai ser a igreja católica que vai fechar. A igreja deles vão estar tudo cultuando e ainda mais vão estar chamando as pessoas para aceitar Jesus. E Jesus vai levar sua noiva e eles vão continuar pregando. Não vai acontecer nada de absurdo quando a noiva sair dessa terra. Não vai acontecer nada catastrófico quando a igreja sair dessa terra. Como muitas coisas que vieram até, inclusive, no meu celular, com áudio, dizendo, na sexta-feira não saiam de casa. Gente, eu digo, mas essas pessoas são burras. São religiosamente burras. Isso é o extremo, mas o extremo da burrice religiosa. Não tem como, entende? O rapto vai acontecer o rapto,
A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus vai acontecer, o rapto vai acontecer, as pessoas vão continuar normais, pregando, as igrejas vão estar abertas, as pessoas vão continuar chamando as pessoas para aceitar Jesus, vai estar tudo normal, não vai dar nenhum barulhão no céu, não vai dar nenhum relâmpago para cá ou para lá, não vai dar nada, não vai dar nenhuma trombeta de lata soprando por aí, não vai dar nada disso, gente. Os corpos vão ser transformados e as pessoas não vão ver, os mortos vão ressuscitar, vão sair da sepultura, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Gente, eu pergunto quem foi que viu, quem foi que enxergou os mortos que ressuscitaram nos dias que Jesus ressuscitou? Quem foi que viu? Quem foi que notou? Quem foi que notou que Abraão estava ali na terra, que Sara estava na terra, andando ali em Jerusalém? Ninguém notou, mas a Bíblia diz em Mateus 27 que muito deles foi natural. Era de tanto terremoto que tinha que para eles é natural. A única não, quando eu posso chegar lá, se der tempo, né? Nós temos ainda. Quando a besta realmente pegar as rédeas desse mundo aqui, aí o negócio vai feder. Aí sim. Mas o rapto vai ser igual Romeu e Julieta. Ninguém vai dar conta. Vai sumir as pessoas da terra e eles vão dizer assim: ele foi viajar. Ela foi viajar. Ah, fulano sumiu. Esse negócio de o mercado estar vazio. Piada. Que mercado está vazio? O mercado não vai ficar vazio, não. Vai subir um aqui, outro lá, outro acolá, vai ser bem pouquinho. Todo mundo vai subir. Até a criança vai subir a que estiver preparada. Criança vai subir a que for da noiva. Ela pode até ser salva pela grande tribulação, mas só vai ser transformada a criança que for, mesmo a de colo. Só que foi eleita para o rapto. Só que foi eleita para a noiva. Pode ter criança que não é eleita para a noiva, é eleita para ser salva na grande tribulação e vai aparecer lá no grande trono branco salva, porque ela é salva, por causa do sangue de Jesus na cruz. Ela não tem culpa do pecado da mãe. Mas para ir no rapto, só se ela for uma predestinada para o rapto. Então, eles fazem uma confusão zarada a respeito do momento que está acontecendo, da hora que está acontecendo. E nós não precisamos fazer esta confusão. Nós temos a mensagem do profeta, nós temos a palavra, nós temos o assim diz o Senhor. Pregadores cederão com o pretexto de que servirão a Deus dentro da estrutura anticristão da besta. Eles cederão às bajulações e lisonjas da hierarquia. Seguirá estes falsos pastores bem para dentro do matadouro. Porém, no julgamento, todos eles se acharão nus. Serão dadas aquelas vestes brancas, tampouco andarão. Você não pode andar com vestes do mundo e de com o diabo aqui e depois esperar estar com Deus. É tempo de acordar e ouvir a voz de Deus chamando. Sai dela, religião organizada, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Amém? Deus está falando, evite as religiões deste mundo, assim como você evita a praga. Deixe de andar com o mundo e banquetear com as vestes e branqueie suas vestes através do arrependimento e do sangue do Cordeiro, mas faça-o agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Sabe por que o profeta diz assim que é para abandonar a religião, fugir dela como se foge de praga? Porque religião é uma praga. O espírito religioso é o pior espírito do mundo. É desgraçado. O espírito religioso, ele faz você seguidor de um homem, seguidor de uma personalidade, seguidor de uma placa. Ele te faz fiel a um sistema. E ele te deixa preso ali, sabe por quê? Pelo medo. Isso é diabo, isso é Satanás. Espírito religioso cria outras coisas, como eu não creio em pastor também, eu não aceito pastor não existe. Espírito religioso, ele combate com a palavra como se ele fosse a única fonte de verdade.
Olha o espírito religioso. Irmão Valdomiro, nós não podemos seguir homem, mas você tem que me seguir. Tá, e eu não sou homem? Esse é o espírito religioso. Então, o espírito cristão, o Espírito Santo, num homem, ele vai fazer uma única coisa: sigam a Cristo. Sigam a palavra. Andem no caminho da verdade. Vivam mais perto de Deus. E ele vai te falar a verdade. Vai doer ou não vai doer? Ele vai te falar a verdade. E se você dá 10 mil de dízimo ou dá R$1 de dízimo, ele vai te tratar do mesmo jeito, esse espírito cristão. Agora, bajuladores da era de Laodiceia. É uma era desgraçada. E eles aproveitam. Eu não sei como é que eles não estão vendendo álcool gel consagrado ainda. Tem a semente? Não sei como é que eles não estão vendendo álcool. Agora, onde é que já se viu? O que é isso, gente? Álcool gel consagrado, entende? Máscara consagrada, só falta isso, entende? Por quê? Porque o diabo, Satanás, usa esses meios e entra na mente das pessoas e as pessoas ficam sujeitas. Estão servindo o diabo sem saber. Gente, Jesus Cristo nos chamou para uma liberdade tremenda. Servir a Ele é bem diferente. Servir a Ele é por alegria, é por prazer. Nem ofertar Ele não aceita se você der por tristeza. Ele só aceita se você der com alegria. Agora eu vou forçar você a ofertar, eu vou forçar você a dizimar. Isso é anticristo, isso é antibíblico. Isso é Satanás. Então, se existe uma coisa, aí eu entendo por que a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Eu fico irado com esse negócio. Irado com as coisas erradas. E as pessoas vão assim, ó, parece que estão hipnotizadas, enfeitiçadas. Que cara legal. Ele é tão bom. Nossa, que pastor. Olha como ele fala umas palavras tão bonitas. Ainda na era de Filadélfia. Olha só. Página 281, gente. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esta hora vai chegar. Este versículo não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e passará pela tribulação. Não é isto. Se quisesse dizer isto, teria dito isso. Porém disse, eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação no Éden. Será uma proposta muito convidativa, apresentada em direta oposição à palavra, ordenada por Deus, e todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante que enganará o mundo. Você entendeu? Ela vai ser tão corretinha do ponto do raciocínio humano, mas tá tão certinho. É a mesma coisa chamar o indivíduo para adorar junto. Olha que coisa mais linda. Ele cantou um hino tão bonito, amigo. Nossa, mandou até uma saudação. Do ponto de vista nosso, ai, que coisa mais bela, que coisa mais correta. Mas vai perguntar se ele já se ele já voltou atrás, dizendo o que ele disse, que não tinha sangue no propiciatório mais, que essa religião de sangue era a religião católica, que era a religião denominacional. E vai ver quem foi que adorou sem sangue lá no Jardim do Éden. Então parece muito lindo, muito bonitinho, muito formoso, muito belo. Por que o Saul ficou mais tempo no ministério? Foi por conta de quem?
foi por conta de Samuel, porque Samuel gostou muito de Saul. Mas por Deus, não. Por Deus, ele já tinha tirado ele. Há muita coisa nossa. Nossa. Porque nós gostamos, porque é nosso amigo. Samuel gostava do Saul e Deus chegou para Samuel assim: até quando tu vai ter dó de Saul, camarada? Tu não vê que eu já tenho rejeitado ele e tu ainda ando com ele para lá e para cá, bajulando ele? O problema é esse, é que as pessoas por amizade querem continuar com ele ali como chaveirinho. Por amizade. Quando Deus, já. Mas tu não pode. Eu estou simplesmente citando exemplos. Se é esse, se é aquele. Uma coisa é fato. Sinais de uma pessoa que ela está retornando. Arrependimento. Simples, irmãos. Simples. E outra, quando volta, não quer volante, não. Quando volta, quer ir lá na carona. Quando volta, quer ir lá na carona. Não é que quando volta já quer tomar posição, já quer ser pregador, já quer guiar a igreja, já quer dirigir a igreja. Não, tem que tomar cuidado com um cara desse. O filho pródigo, quando voltou, ele não voltou assim: olha, eu vou ser o chefe da fazenda do papai. Como é que ele voltou? O que ele queria ser? Ele queria ser um empregado. Aí quando o camarada volta, ele já quer ser quase que o pastor do rebanho. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que fazer aquilo outro. Ei, calma aí, tu vai começar de empregado, abençoadinho. Tu vai começar ali atrás, não vem para o volante, não. Vai começar a juntar o estrume do pasto aqui, vai começar a tratar as cabras, entende? Vamos ver. Se arrependeu, vai vir humildezinho. Vai pedir perdão, vai acertando. Primeira coisa do abençoado era, não. Primeira coisa que eu vou fazer é me acertar, me corrigir. Agora, se o pai daí quiser colocar, aí sim. Esse é o caminho. Veja. Vou ler de novo essa parte aqui, Será uma proposta muito convidativa, apresentada em direta oposição à palavra ordenada por Deus. E, todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante que enganará o mundo. Somente os escolhidos não serão enganados. Por que não vão ser? Porque está profetizado que não vão ser. E outra, esses escolhidos que não vão ser enganados, não pensa que é por causa que ele é muito esperto, que é por causa que ele lê mais que o outro, que é por causa que ele entende. Não, é só por causa da eleição. Sim. Então, ele não é porque ele é melhor, não, é por causa da eleição. Deus realmente guardou ali o ventre espiritual dele para não ser fecundado com a semente de Satanás. A tentação virá como segue. O movimento ecumênico que começou sobre o que parece um tão belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fôssemos um, torna-se politicamente tão forte que o pressiona o governo para fazer com que todos se juntem a ele. O governo vai ser forçado pelo concílio ecumênico, baixar um decreto, e aí eu quero ver ele dizer, o meu capitão. Aí eu quero ver ele dizer assim, é o meu presidente. Votei em ti e votaria de novo. Então são pessoas assim que não têm entendimento. Não, votei nele, votei. É o melhor que nós temos, é o melhor. Estou orando por ele, espero que dê certo, espero. Mas uma coisa é certa, a palavra acima de tudo. Ela vai se cumprir. Então eu não posso esperar coisa boa. Não posso, por quê? Porque profeticamente não se espera nada de bom para a era de Laodiceia. Não se pode profetizar nada de bom para o futuro. Simplesmente vai cada dia mais escuro. A noite simplesmente está chegando no seu ápice. Na meia-noite está chegando no seu clímax total. A era de Laodiceia não tem mais como ficar dia.
Passou o entardecer, gente. Estamos perto da meia-noite. É a escuridão total, é o ápice total. A única coisa que vai acontecer depois disso é rapto e o amanhecer de um novo dia. É o shalom para nós. Mas daqui para lá, enquanto tivermos desse corpo, é só negrura. É só a hora da tentação, é só a hora da dificuldade. Então, o movimento ecumênico que começou sobre o que parece um belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fôssemos um, torna-se politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todos se juntem a ele. Quer diretamente, quer por aderir aos princípios decretados em lei, de forma que nenhum povo será reconhecido efetivamente como igreja, a menos que esteja direta ou indiretamente sob o domínio deste concílio. Os pequenos grupos perderão seus alvarás, privilégios e etc., até perderem todo o patrimônio e direitos espirituais para com o povo. Vocês acham que vai ter live no YouTube nessa hora? Você acha que vai ter culto transmitido por internet? Acabou. Vai ter sim, vai ter da R.R. Soares, vai ter, do Chapelão vai ter, Assembleia vai ter, entende? Bispo Macedo vai ter, Silas Malafaia vai ter. Sim, eles vão continuar a mesma coisa, a Igreja Católica vai ter. Agora não, agora não é, agora ainda não é, agora não tem nada a ver com isso aqui. Esse fechamento de igreja não tem nada a ver com isso aqui. Isso vai acontecer. E no primeiro culto eu tive que vir aqui e dizer, é assim, assim, assim. As nossas igrejas vão abrir ainda, não vão ter culto ainda. Quando já tinha muita gente dizendo, não sei se as igrejas ainda voltam os cultos, eu acho que não volta mais, porque depois disso aí a besta já vai entrar e já vai fechar. Eu digo, meu Deus do céu, quanta tonteria. Nunca leram nem Bíblia, nem mensagem. Vão pelo que os outros dizem. Por exemplo, agora mesmo em muitas, se não na maioria das cidades, a menos que a associação ministerial local aprove, não se pode alugar um edifício para cultos religiosos. Na Europa já é assim. Para tornar-se capelão nas Forças Armadas, nos hospitais, etc., é agora quase que obrigatório ser reconhecido como aceitável pelos grupos ecumênicos trinitarianos. À medida que esta pressão aumentar e aumentará, será mais difícil resistir, porque resistir significa perder privilégios. E tantos serão tentados a acompanharem, porque sentirão que é melhor servir a Deus publicamente na estrutura desta organização do que não servir a Deus de nenhuma maneira publicamente. Mas eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás, mesmo que você queira chamá-lo de Jeová, mas os escolhidos não serão enganados. Meu Pai, esse é o propósito, esse é o plano. Esta é a meta que Lúcifer tem, mas tudo isso está controlado pelo grande Deus eterno, o Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Gente, olha, o profeta no primeiro selo, ele começa assim: ele é o príncipe, 333, que haveria de destruir o povo de Daniel. Você crê nisto? Agora vou fazer isso. Se você me ajudar e for tolerante comigo por alguns minutos, eu falarei isto tão rápido quanto possa. Mas quero deixar claro, porque o Espírito Santo me deu isso, tão certo quanto estou aqui de pé. Está vendo? Está vendo? Agora veja, tomemos então Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. E não será mais, mas pelo povo do príncipe, que é a hierarquia, que há de vir
destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma grande inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Quero lhes perguntar uma coisa. Depois que Cristo foi tirado da terra, nos 3 anos do seu ministério, quem destruiu o templo? Foi Roma. Não foi? No ano 70. Claro, foi exatamente Tito que fez isso com 100.000 soldados. Ele destruiu o príncipe. Observe isto. Companheiros, segue abaixo. Quando Jesus nasceu, lá, o dragão vermelho no céu parou diante da mulher para tragar-lhe o filho tão logo ele nascesse. Está certo? Quem foi que tentou tragar o filho quando ele nasceu? Roma. Estão vendo? Aí está o dragão vermelho. Aqui está o príncipe. Aqui está a besta. Estão vendo? Aí estão eles. Cada um deles exatamente o mesmo. Vejam, tragar o filho. Deus o arrebatou para o céu e assentou-se em seu trono. É aí onde Cristo está agora, até o tempo designado. Estão vendo? Agora observe o que ele fará. Agora, creio que eu estava falando com alguém aqui. Pode ter sido o irmão Robertson, hoje, ou alguém com quem eu estava conversando acerca disto. Não acerca disto aqui, mas apenas a mesma coisa. Creio que preguei sobre isto aqui não faz muito. O que acontecerá com estes Estados Unidos? Acerca desta situação de dinheiro. E vocês sabiam que o Brasil vai imprimir agora, né? Eles vão imprimir. Se você não sabe o que é isso, eles não têm fundo, mas eles vão imprimir o papel. Então eles vão pagar o brasileiro, eles vão pagar o brasileiro com dinheiro, com R$100, com nota de 100, mas eles não têm R$100 no fundo para cobrir. É como se fosse um cheque sem fundo que eles vão dar para o brasileiro. O brasileiro vai poder comprar uma moeda comercial aqui, beleza. Só que no fundo monetário isso não existe. Só que isso gera para o país dívida. De qualquer forma. Então, quer queira, quer não queira, assim está os Estados Unidos, assim está a Rússia, assim está, sim, a Europa, assim estão todos os países. Tem o papel, mas não tem fundo. Veja, qual é o problema? O ouro está todo recolhido e os judeus têm os títulos de crédito. Mas onde é que está recolhido esse ouro? Vai ser Roma. Agora observe, sabemos quem possui as grandes lojas, mas Roma tem a maior parte da riqueza do mundo. O resto dela os judeus têm. Agora observe isto, agora somente ouça isto, como o Espírito Santo me apresentou isto, diz o profeta. Aí você diz assim, como que Roma e os judeus poderiam estar juntos? Quando o Ratzinger foi papa, né, o anterior que pediu demissão, no dia 8/6/2014, ele estava orando com os rabinos judeus em Roma. Orando junto, naquela época. Agora a Bíblia diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Agora observe, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e as obrigações. Sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Observe, como ele é sagaz. Aqui está ele. Agora temos nosso quadro e sabemos que ele é Roma. Sabemos que ele é o cavaleiro sobre o cavalo branco. O anticristo.
Mas você vai ver que ele simplesmente, quando ele monta para o cavalo, em Apocalipse capítulo 6, para o cavalo vermelho, ele não é um outro, ele só muda de cavalo. Por quê? Porque ele muda de ministério. É o mesmo demônio, é o mesmo Lúcifer. Exatamente. Quando vocês vão ver lá no reino, lá em Daniel, quando no capítulo 2, e o Nabucodonosor tem o sonho da estátua, e a cabeça de ouro, e os peitos de bronze, e aí vai descendo quando tem as pernas, né, que são de barro e ferro, e os pés. E aí nós sabemos que é a Roma oriental e a Roma ocidental. E aí o profeta de Deus diz assim, veja, o poder civil e o poder eclesiástico se juntando, o barro e o ferro. É duro como ferro, ali é Roma. Por quê? Porque ali havia o reino. Começou o tempo dos gentios, com a cabeça de ouro. O tempo dos gentios começou com Nabucodonosor, o tempo. E nós não podemos misturar o tempo dos gentios com a plenitude dos gentios, são duas coisas diferentes. O tempo dos gentios foi desde o princípio e o fim da dispensação gentia. Foi desde Nabucodonosor, quando ele sonha aquele sonho e começa com a cabeça de ouro. Depois vem o quê? Vem os medos e os persas. Depois vem o quê? Alexandre o Grande, a Grécia. E depois vem o quê? Roma. Quem está no governo quando Jesus nasce? Roma. Veja, e é o último. E quando tem 10 dedos, são 10 reinos. E aí você vai observar que foi exatamente porque a obra do diabo, o tempo dos gentios, começou exatamente aqui. Todo o império. Só que o império romano, você vai ver a leitura que nós fizemos. Quando a Bíblia diz assim, e a sua chaga mortal foi curada, porque ela foi ferida de morte. Quem é que foi ferida de morte? Roma foi ferida de morte. Quando? Quando no ano 70, depois foi vindo, ela cresceu. Quando chegou no ano 325, sobre o imperador Constantino, ele faz uma reunião, um concílio, e eles, então, decretam que eles têm que ter um papa. A Roma pagã se converte em Roma papal. Isto é, a Roma pagã morre, ela foi ferida de morte, mas ela é curada, ela levanta-se Roma papal. Todos os espíritos da Roma imperial passam para Roma papal. E o papa agora é o César, com o mesmo espírito dos Césares, porque os Césares eram deuses, e o papa, segundo ele é Jesus Cristo na terra. Diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele está sentado no lugar de Deus, querendo parecer Deus, no trono de Deus. Ali é exatamente ele. É aquela Roma, ela foi curada, e ela está até hoje. E quando aquela pedra cortada sem mão, na visão do Nabucodonosor na noite, lá que o Daniel dá a interpretação, ele diz, aquela pedra, ela vai vir, aquela pedra é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela vai bater aonde? No pé da estátua, nos reinos deste mundo, que é Roma que vai estar dominando. Por quê? Porque, olhe bem, quando Jesus veio a primeira vez, quem estava dominando o mundo era Roma. Quando Jesus agora vem a segunda vez, quem está dominando o mundo é Roma de novo. E vocês vão ver que o Tito, sitiando Jerusalém no ano 70, será o concílio ecumênico que vai sitiar nós. Mas só que, lá em Jerusalém, segundo Joséfos, não foi pego nenhum cristão. Foi pego os judeus naturais, que criam ainda em Moisés, que criam na denominação, que criam no judaísmo, e foram mortos. Nesse concílio vai ser pego assembleano, batista, metodista, católico, tudo junto vão estar ali, mas a noiva não vai estar ali. Ela estará fora disto, porque ela vai estar na palavra, e vai ser nesse momento que a noiva vai embora.
O rapto acontece exatamente ali. Então, são os passos da profecia. Então, se alguém vem me dizer, porque eu sei como é que vai acontecer, tem que me escutar. Não, eu tenho que escutar um profeta. Como que vai acontecer? Vai acontecer de acordo com a profecia deste profeta. Todos os que se levantarem para dizer, olha, vai ser assim, vai acontecer assado, porque tem que fazer isso, eu vou ficar com o que o profeta de Deus disse. E quero dizer mais para vocês. Sabe que nos dias do irmão Brana, e já aconteceu no Brasil também, nos dias do irmão Brana, na mensagem de perguntas e respostas número 3 e número 4, tem 3 perguntas perguntando assim, irmão Brana, terá a noiva que se reunir num determinado lugar antes do rapto? O irmão Brana disse, sim, será em Cristo. Outra pergunta, irmão Brana, terá a noiva que se reunir num determinado lugar antes do rapto? Sim, foi me revelada agora mesmo, será em Cristo. Outra pergunta, irmão Brana, eu terei que me mudar para 1.500 milhas próximo do tabernáculo, porque o irmão Brana tinha pregado a mensagem intitulada O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, e ele disse assim, olha, a Nova Jerusalém, ela tem 1.500 milhas daqui do tabernáculo para lá, 1.500 milhas daqui do tabernáculo para lá, e eles entenderam, então, quer dizer que ela vai vir aqui, olha a mente humana como é, a mente humana, o irmão Brana estava dando a medida dos côvados, mas a Nova Jerusalém não vai descer em Jeffersonville, a Nova Jerusalém vai descer no Oriente. Lá no Monte das Oliveiras. Vai descer lá. Aí, as pessoas perguntaram, eu terei que me mudar para perto do tabernáculo? Não, eu não quis dizer isso, abençoado. No Espírito Santo, em Vitória, um pastor chamado, não vou dizer o nome dele, né? Não cabe, né? Mas sabe o que ele fez? Ele fez um condomínio, ele pediu para os irmãos venderem tudo o que eles tinham, dar o dinheiro para ele, e ele comprar um grande terreno, e ele fez um condomínio, e todo mundo ia para lá. E os que trabalhavam tinham que trazer o cartão, dar o dinheiro para ele. Caxias do Sul, quem morasse fora de Caxias não ia no rapto. Eles tinham essa doutrina também. O missionário Martim tinha um monte aqui em Imbituba e um monte também lá em São Paulo, na cidade de Campinas. E segundo a doutrina deles é que o profeta viria, ressuscitaria o Martim, e o Martim então chamaria a noiva e eles iam se reunir naquele monte lá. Os espíritos, as pessoas morreram, mas os espíritos continuam. Então, por isso que nós temos que ter a mensagem, nós temos que ter a palavra. E eu não posso carregar discípulos após mim, porque vai ter que ser, quando não é num monte, é numa organização. Quem não for dessa, então tá errado. Quem não for daquela, então tá errado. Quem não for quando não é num lugar geográfico, é numa doutrina, é num credo, é num dogma. Tem que se reunir em torno de um dogma, de um credo. Tu tem que se reunir em Cristo. Ele é a palavra. Vou demar um bocadinho, né? Então, esse mesmo demônio, ele montado no cavalo branco, o anticristo, ele apiou do cavalo branco e montou no cavalo preto, no cavalo vermelho. Quando ele terminou o ministério do cavalo vermelho, ele apiou do cavalo vermelho e montou no cavalo preto. Quando ele terminou do cavalo vermelho, no cavalo preto, que era mercadejar a palavra, ele então montou no cavalo amarelo. Mas era o mesmo demônio. Quando você vê no livro de Joel, a locusta, o pulgão, a oruga e a lagarta, você pensa que são 4 insetos? Não, é o mesmo inseto em 4 fases. É o mesmo demônio, é o mesmo espírito em 4 fases. E ali são os insetos romanos, que depenaram, que comeram o quê? Os frutos, as folhas, a casca e o caule da árvore, e ficou só o cepo. Aí quando Deus disse, eu restaurarei. Quando ele disse, eu restaurarei, ele não plantou outra árvore. Ele brotou daquela raiz do Pentecoste, uma árvore noiva.
que é esta noiva querida. Veja, sabemos que ele saiu como uma doutrina, e então o que aconteceu com a Roma pagã? Converteu-se na Roma papal, e ela foi coroada. Agora observe, no tempo do fim, não nos dias primitivos, quando Cristo estava pregando, mas no tempo do fim, a última parte da semana, que há pouco tempo estudamos, as 70 semanas de Daniel, e Cristo profetizou pelos 3 anos e meio, e 3 anos e meio ainda estão determinados, porque Cristo pregou por 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio desta última semana é a grande tribulação. Nós estamos no meio, que é a plenitude dos gentios. Está certo? Veja, e este príncipe, naquele tempo, deverá fazer um concerto com o povo de Daniel. É mais fácil para você ficar sabendo os passos que vão acontecer pela palavra? Deus tem que... Se Deus te falar alguma coisa para mim, ele vai ter que falar segundo esta palavra. Note, na última metade da semana de Daniel, o povo faz um concerto. Este príncipe faz um concerto com Roma, faz um concerto com eles, sem dúvida pela riqueza. É lógico, porque os católicos e os judeus detêm a riqueza do mundo. O mundo está quebrado. Eles têm a riqueza e um precisa do outro. Por quê? Porque um tem os bônus. Quer dizer, um tem o talão de cheque e o outro tem o dinheiro. E agora? Vamos se juntar. Eu estive no Vaticano, vi a coroa tríplice, estava para ter uma entrevista com o Papa, e aí o irmão Brana disse que não ia poder fazer isto, né? Beijar o anel do Papa, tal, isso, aquilo. Eu disse, então, nada disso, eu chamarei qualquer homem de meu irmão que queira, eu chamarei de reverendo, se ele quiser ser chamado, mas adorar um homem, isto pertence totalmente a Jesus Cristo. Está vendo? Não, senhor. Não, beijar a mão de homem algum desse jeito, não mesmo. Assim eu não fui. Mas pude ir pelo Vaticano, ora, não se poderia comprá-lo com 100 bilhões e bilhões de dólares. Você, somente pense, a riqueza do mundo, a Bíblia diz, e achou-se nela, a riqueza do mundo, somente pense nos grandes lugares, os bilhões de dólares que existe ali. E depois que a igreja for tirada, Roma, os judeus farão um concerto um com o outro. A Bíblia disse que eles iriam com o povo santo. E agora notem, eles o farão por quê? Por quê? Esta nação vai ficar falida, e o resto do mundo que segue o padrão do ouro está falido. Está ou não está? Vocês sabem disto. Se estamos vivendo de impostos, contas vencidas que pagamos por 40 anos, onde estamos? Só há uma coisa que pode acontecer, que é recolher a moeda e pagar os títulos. E não podemos fazê-lo. Wall Street as possui. E Wall Street é controlada pelos judeus. O resto está no Vaticano, e os judeus têm o resto, em Wall Street. Com o comércio do mundo não podemos recolhê-lo. E se pudéssemos fazê-lo, vocês acham esses produtos de uísque tal e tudo, aí ele fala, que pagariam os impostos e tal. Como este indivíduo aqui, aí ele fala sobre o Fidel Castro na época, que hoje já partiu, Ele fala que naquela época, o Fidel Castro rompeu com o capitalismo e rasgou todos os títulos que tinha e disse, eu não vou pagar mais nada disso aqui. E então só há uma coisa a fazer, a Igreja Católica pode pagá-lo. Ela é a única que tem o dinheiro. E ela pode fazê-lo, e o fará. Agora, alguém paga a tua conta e você fica na mão dele. E vocês acham que nesse ritmo desenfreado por dinheiro, por ganância, vocês acham que as igrejas vão ficar de braço cruzado quando a Igreja Católica oferecer? Os times de futebol estão falidos, as igrejas vão falir também. Aí, vocês acham que o R.R. Soares não vai dar a mão ao palmatório para dizer assim, não? Vocês acham que a Assembleia de Deus não vai dizer assim, não, tudo bem. Vocês se vendem para os políticos agora? O político vai lá na igreja deles e solta um cheque para eles, entende? E faz o que quiser lá, vem de motel, vem de trabalho de feitiçaria e sobe no púlpito deles para orar pelas pessoas, os políticos, por causa de cheque, por causa de dinheiro, se não vão se vender para a igreja. Vão vender por causa do dinheiro.
A Igreja Católica pode pagá-lo. Esta é a única que tem o dinheiro, e ela pode fazê-lo, e o fará. E ao fazê-lo para obter isto, ela se comprometerá com os judeus fazendo um concerto. E quando ela fizer este concerto com os judeus, agora lembre-se, estou estirando isso das Escrituras, Daniel 8, 23 e 25. Ele fará prosperar o engano é manufatura, na sua mão ele fez, e ele faz este concerto com os judeus. E no meio desses 3 anos e meio, ele quebra este concerto, porque os judeus, quando eles perceberem, eles vão ver, não era isso, ela está nos enganando. É uma falsa. Aí os judeus rompem esse concerto com Roma, né? Veja. E tão logo estiver com todo armado e amarrar o dinheiro dos judeus, e quando ele fizer isto, ó que coisa, ele é chamado de anticristo até o fim da era. Por quê? Ele e seus filhos são contra Cristo, contra a palavra, este homem chamado de anticristo. Agora ele vai ter em seu poder o dinheiro. E é aí onde eu penso que isto entrará. Só um minuto, ao dizer assim, então quero voltar a isto num minuto. Ele é chamado anticristo, e será chamado o anticristo à vista de Deus até o fim do tempo. Mas, então ele será chamado alguma outra coisa depois. Agora, quando ele conseguir controle sobre todo o dinheiro, então ele infringirá este concerto com os judeus, como Daniel aqui disse que ele faria, no meio da última metade das 70 semanas de Daniel. E então, irmão, o que ele fará? Terá todo o intercâmbio mundial de mercadoria e o comércio, um concerto com o mundo, porque ele terá em seu poder a riqueza do mundo. Aí você diz assim, mas só que quem controla mais isto, o comércio, é a China. Há umas guerras, e a China é comunista, a China não vai dar. Aí você vai lá para Apocalipse 17, e você vai ver uma coisa, você vai ver 10 reis comunistas entregando o seu poder à besta. Só que depois, mais lá embaixo, esses 10 reis comunistas, eles fazem o quê? Eles também desconfiam, eles também rompem com a besta. E o que acontece? Aí eles se voltam contra a besta. Eles se voltam contra a Igreja Católica, e aí quando a Rússia vai jogar uma bomba no Vaticano. Aí entra Apocalipse 18. Mas vamos aqui. Olha só. Vou terminar aqui. Instruído. Não pulei, Apocalipse, acho que pulei aqui. Aqui. Isso. Agora, quando ele conseguir controle sobre todo o dinheiro, então ele infringirá este concerto com os judeus. Como Daniel aqui disse que ele faria, no meio da última semana. Então, irmão, o que ele fará? Ele terá o intercâmbio mundial de mercadoria e o comércio, um concerto com o mundo. Porque ele terá em seu poder a riqueza do mundo, completamente. E durante esse tempo, esses 2 profetas se levantarão. Quem é? Moisés e Elias. Entrando em cena, e chamarão esses 144 mil. Então, o que acontecerá? Então, a marca da besta de Apocalipse 13 se estabelecerá. Vai ser aqui. Olha o tempo que a marca da besta vai se estabelecer. Qual é o tempo? No meio da grande tribulação. É aqui que nós estamos? Vocês estão acompanhando? Veja, quando que a marca da besta vai se estabelecer? Quando eles romperem este pacto. Então a marca da besta de Apocalipse 13 se estabelecerá, porque ele tem sob seu poder todo o comércio, intercâmbio e mercadoria, e todo mundo. E o que acontecerá então? Será introduzida a marca da besta, que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Aí o profeta vem e diz assim, graças a Deus, a igreja estará gozando uma grande ocasião de 3 anos e meio na glória, não terá de passar por isso.
Vocês vão ver que nós temos vindo com o fechamento das igrejas, o aperto, o rapto, aí a nossa ida para a glória, daí o concerto de Roma com os judeus, e vindo, e ali, nesse período, nós já não estamos mais aqui, mas nós estamos sabendo do que vai acontecer. Nós estamos sabendo das coisas. Nós vamos passar por aquele momento que o profeta de Deus diz assim, ó, aqui, ó, por esse momento aqui, ó, olha só. A noiva terá de parar de pregar, né? A noiva terá de parar de pregar. Que eu li aqui, a primeira parte que eu li aqui, ó. Olha só. Eu creio que, de acordo com Apocalipse 13:16, a noiva terá de parar de pregar, porque a besta exigirá a marca na mão ou na testa. Viu? Ela terá de parar de pregar. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque a besta exigirá a marca na mão ou na testa. A marca na mão ou na testa vai ser para não poder comprar nem vender. O concílio é para você ser forçado a participar, a aceitar ele como líder. Então você não vai ter igreja. Veja, caso a permissão para pregar seja concedida, as denominações receberão a marca, ou serão forçadas a parar de pregar. Então o cordeiro virá para a sua noiva e julgará a grande prostituta. Então, a marca na mão e na testa, ela tem dois fatores. Primeiro, você fazer parte do concílio ecumênico. A marca na testa é uma questão de doutrina. É de você crer na Trindade e nas doutrinas do concílio ecumênico. Não é um carimbo na testa. A marca na mão é fazer a vontade do concílio ecumênico. É um documento para você fazer a vontade do concílio ecumênico, é dar as mãos com eles. É um período. E o outro período, nós não vamos estar aqui, é a marca que você vai ter que ter, e fazer parte daí, já vai entrar e já vai entrar aí a probabilidade, que todo mundo diz, né, do chip, para ele ter um controle mundial, não tem nada a ver com nós. Seja lá na porque vai ser a única maneira dele controlar. De comprar e não vender. Mas a marca que faz com que você entre no concílio é a marca na mão e na testa, que não é um cartão ou um chip, mas é na testa do concílio ecumênico da Trindade. Você crê, escreve da besta, né? Esta é a marca da besta. Na mão é fazer a vontade deles, é cumprir com aquilo, é dar as mãos com eles e dizer assim, estamos juntos. Veja. Aí quando você ter a marca, você não vai poder, se você não tiver, você não vai vender. Aí quem é? Quem é que não vai poder comprar e nem vender lá, que não vai ter? Aí vai ser as virgens nécias. Essas virgens nécias vão estar na grande tribulação, e elas não vão ter essa marca, para não poder comprar e não vender. Aí elas vão ser mortas, vão ser sacrificadas, porque este é um dos objetivos da grande tribulação. Elas vão ter que ser sacrificadas, purgadas na grande tribulação, mas a noiva não vai estar aqui. Essas são virgens nécias, e elas vão morrer, porque elas não têm a marca na mão e nem na testa. Elas não têm a marca para comprar e vender. Elas vão morrer, vão ser sacrificadas, porque este é o objetivo, ou um dos objetivos da grande tribulação, é purificar as virgens nécias. Mas, friso, a noiva já não vai estar mais aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por hoje é só, pessoal. Agora nós vamos, né, as perguntas e também ver como é que estão as obras. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus, como é maravilhoso estar na tua casa, maravilhoso ouvir de ti, ouvir os valores da tua palavra, porque sempre a tua palavra tem um peso. E o peso da tua palavra é o que, ó Pai, nos dá a segurança. Porque o Senhor jamais mentiu, o Senhor jamais negou a si mesmo, mas o Senhor sempre cumpriu com as tuas promessas. Por isso ela tem um peso e ela nos dá segurança. Ela é o nosso absoluto.
ela é o nosso poste de amarre. Então te agradecemos por isto. E Pai, consola cada um dos teus filhos, consola cada um das tuas igrejas no meu ministério, dando-lhes paciência, dando-lhes segurança e iluminando as suas mentes. E guarda o teu povo debaixo desta graça maravilhosa, em nome de Jesus Cristo.